Olá, turma do quarto ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na aula de hoje, de língua portuguesa, vamos aprender verbo, infinitivo e conjugações do verbo. Mas, afinal, o que é o infinitivo? O infinitivo é a forma que o verbo se apresenta no dicionário. Exemplo: dar está no infinitivo. Conjugações são as terminações de cada verbo, ok? Vamos agora ao nosso vídeo para que você entenda de forma mais clara, ok? Então, vamos lá. Então, você já sabe, né, que os verbos eles podem indicar uma ação, um estado e pode indicar também um fenômeno da natureza, correto? E os verbos também eles precisam estar no plural ou no singular. Todo mundo sabe o que é plural e singular, certo? Então, pessoal, os verbos eles indicam quem faz a ação, quem praticou a ação, né? Então, ó, a primeira pessoa do singular, eu digo eu. A segunda pessoa do singular, tu ou você. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, a primeira pessoa do singular é a pessoa que fala, né? Ó, eu. A segunda pessoa do singular é a pessoa a quem se dirige, a quem eu estou falando, você ou tu. E a terceira pessoa do singular é a pessoa a quem se fala, certo? Vamos ver o plural agora. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós ou vocês. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, correto? Então, pessoal, a primeira pessoa do plural somos os que falamos, certo? Nós que falamos. A segunda pessoa do plural, né? Estamos falando de plural, são as pessoas a quem falamos, vocês, vós, né? E a terceira pessoa do plural são as pessoas de quem estamos falando. Então, o verbo, né, além de ele ter o plural e o singular, mas ele precisa estar sempre combinando com o substantivo. Então, o verbo precisa, né, ter concordância com o substantivo, né? Ele precisa combinar com o número do substantivo, né? Se é plural ou singular. Então, aqui, por exemplo, ó, ele pula. Se eu quiser falar eles, eu não posso falar eles pulam. Eu tenho que mudar o verbo, então, para o plural, porque eles está no plural. Então, ele pula, eles pulam, ok? Vamos observar essa frase aí? E eu quero que vocês identifiquem para mim o verbo nessa frase, ou seja, qual é a ação que está sendo praticada nessa frase aí? Ontem vimos um filme na televisão. Qual é a ação? O que ele está fazendo? O que ele fez, né? Ontem. O que ele fez ontem? Né? Ontem eles fizeram o quê? Vimos um filme na televisão. Certo? Ontem vimos um filme na televisão. Então, a ação que ele praticou, que eles praticaram, que está no plural, olha aí, né? É vimos, ok? Então, o verbo é vimos. Agora, nessa outra frase, eu sempre jogo futebol.
o que ele está fazendo, o que ele está praticando, será o meu verbo. Então, ele está jogando, então ele joga. Então, jogo é o verbo nessa frase, é a ação que ele está praticando, ok? Então, vimos e jogo são os verbos dessas frases. Então, pessoal, vimos. Nós vamos fazer agora, nós vamos nomear esses verbos. E para nomear os verbos, eu preciso usar o infinitivo. Como assim? Então, vimos, vem do verbo ver. E jogo vem do verbo jogar. Não é assim? Então, eu digo que ver e jogar são o infinitivo desses verbos, ok? Então, sempre que eu quiser nomear o verbo, né, eu vou usar o infinitivo, ok? Vamos ver agora um outro exemplo. Olha essa frase aí. Ontem corremos muito. Qual é o verbo nesta frase? A tia já até deixou aqui, ó. Corremos. Certo? Então, corremos é o verbo, né? Então, qual é o infinitivo desse verbo? Corremos vem do verbo correr. E eu digo também que esse verbo tem uma raiz, que é o cor, né? Então, a raiz do verbo é aquela parte do verbo que não muda, tá? Mesmo que você fale, olha aí, corremos, corri, correrão, corriam. Se vocês repararem, ó, o cor é a raiz do verbo, ele não muda, certo? Então, nós dizemos que todos os verbos terminados em ar fazem parte da primeira conjugação. Por exemplo, cantar, chorar, estudar, brincar, ok? Então, eu digo que eles estão na primeira conjugação. A segunda conjugação reúne os verbos terminados em er. Exemplos: correr, comer, querer e aprender, ok? E os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Por exemplo, partir, destruir, sair e dirigir, ok? Muito bem, vamos agora às atividades de fixação da aula de hoje. Na página 251. Releia uma estrofe do poema Plutão. Dormia durante o dia, mas quando a noite chegava, junto à porta se estendia. Montando guarda ficava. Responda. A que classe gramatical pertence as palavras em destaque? Embaixo, escreva como esses verbos aparecem no dicionário. Número 2. Leia os verbos abaixo e sublinhe as duas últimas letras. Depois, separe-os de acordo com as conjugações. Ok? Então, temos os verbos aqui. Lavar, estudar, subir, pedir, dividir, beber, escrever, andar e entender. Ok? E aí você vai colocar de acordo com a terminação, se é a primeira conjugação, se é a segunda ou se é a terceira. Correto? Continuando, na página seguinte, observe como se conjugam os verbos acordar, acender e descobrir. Ok? Então, aqui nós temos quadro com modo indicativo, certo? Tem o verbo acordar na primeira conjugação, o verbo acender na segunda conjugação e o verbo descobrir na terceira conjugação, correto? E os tempos verbais de cada um. Continuando. Número 3. O trecho a seguir foi retirado do livro
convivendo com a escola e conta o que aconteceu quando o fotógrafo chegou à escola da Bia. Leia e observe os verbos em destaques. Olha, Bia, tá falando com você aqui do livro. Não se mexam, pede o fotógrafo. Um flash ilumina a turma inteira, que está móvel. Bia abre um largo sorriso de criança bem comportada e coloca a mão atrás da cabeça de Marcelo, que agora parece ter 2 chifrinhos. Responda, em que tempo estão esses verbos? Tá? Os verbos que estão em destaque. Agora, reescreva o trecho sublinhando de forma que dê a ideia de: letra A, tempo pretérito ou passado. B, tempo futuro. Número 4, leia no balão de fala as formas compostas destacadas. Elas foram usadas para indicar o tempo futuro. Certo? Então, você vai ler aqui a fala da dona Dora. Tá falando no telefone. Ok? Continuando na página 254. Reescreva os bilhetes a seguir, substituindo as estrelas pelos verbos entre parênteses, no tempo futuro. Atenção! No bilhete A, você deverá usar a forma composta por 2 verbos. No bilhete B, você deverá usar a forma simples. Ok? Então, aqui, ó. Então, tem um A aqui, você vai fazer colocando o verbo, correto? Na letra B, a mesma coisa. Entendeu? Então, tá bom. E essas foram as atividades referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula!